O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento, nos abra o coração, a palavra de Deus para nós nessa noite. Nós temos como proposta um tema para refletir dentro da exortação apostólica Familiares Consórcio. Mas antes disso, eu queria aproveitar o contexto da palavra de Deus, da liturgia desse final de semana. Porque na liturgia de hoje, a primeira leitura fala que existe uma função para Ezequiel cumprir. Ele diz assim: Ezequiel, você vai ser vigia na casa de Israel. Quer dizer, você tem uma função, você tem uma responsabilidade. Vigiar o povo de Israel. E aí ele diz, o que eu falar para você dizer, se você não disser, você vai ser culpado, responsável por não ter avisado. Agora, se você avisar e ninguém fizer as atitudes que precisa tomar, a responsabilidade não é sua. A sua parte é vigiar e avisar. O vigia, na verdade, ele ficava de sobreaviso.
Se tinha alguém chegando, ele tinha que avisar o povo, cuidado, tem alguém chegando, vai pegar o nosso acampamento, vai atacar o nosso lugar, o nosso povo. Então o vigia tem uma função. Cada um de nós aqui, como família cristã, mesmo que você seja o único representante da sua família aqui, você tem também uma função de vigia da sua casa. Vamos entender, é vigia, não é olheiro, né? Aquela coisa de vigiar todo mundo e olhar a sua família e fofocar. É uma vigia, um responsável pela casa. Bom, então a primeira leitura fala sobre isso e que ele tem uma responsabilidade, o vigia tem uma responsabilidade. A segunda leitura fala para nós sobre o amor como plenitude da lei e que a gente não pode dever mais nada para ninguém senão o amor. Então ser vigia, amar, com responsabilidade que nós somos chamados a ter. E o Evangelho fala da correção fraterna, que também tem a ver com o vigia, com aquele que enxerga o que está errado, e iluminado por isso, ajuda o outro a corrigir o caminho. Ou a gente se coloca no outro lado da história, aquele que foi enxergado um erro e alguém vem fazer uma correção fraterna para nós. Existe ali todo um ensinamento sobre como fazer essa correção fraterna. Mas existe um momento do questionamento, né, da correção fraterna, que o ensinamento diz assim: fala com seu irmão sozinho, se ele não aceitar, chama uma ou duas pessoas, se ele não aceitar, chama a igreja e fala com a autoridade da igreja. E é sobre isso que eu quero falar. Que a correção fraterna, que o ensino, que o aprendizado tem a ver com a partilha que a gente faz entre nós, especialmente na família, tem a ver com a partilha que a família faz, com aquilo que cada um oferece de dons, de qualidades, de luzes e sombras, mas em última instância, a igreja se sente na responsabilidade dada pela palavra de ser a última instância de segurança para dar direção. E quando eu falo a igreja, eu falo a igreja como instituição, com os padres, os bispos, a igreja no sentido hierárquico, mas eu também falo a igreja com os leigos que buscam conhecer e aprender da razão da esperança, conhecer as coisas da fé para poder falar em nome da igreja, com a autoridade da igreja, com o conhecimento da igreja, para ajudar. Tanto que uma das coisas, e isso eu estou falando porque a igreja é o lugar de correção para nós, mais ainda de correção para as famílias, para o rumo que as famílias são chamadas a tomar. E aí nós chegamos no assunto de hoje. Essa exortação apostólica Familiares Consórcio, ela é de 1981. Foi um sínodo, uma sequência de sínodos sobre a família, que a igreja entendeu que precisava falar algo para a família. Olha que interessante. Familiares Consórcio, a palavra já diz, é mais ou menos uma tradução simplória, seria uma empresa familiar ou algo assim, um trabalho, um serviço familiar. Entendendo que a família tem um empreendimento, quer dizer, tem uma função no mundo. Tanto que está especificado, quem lê o começo, que é o início que nós vamos ver hoje, diz assim: a função da família no mundo de hoje. Quando alguém não faz o que deveria fazer, claro que às vezes até com má intenção, a gente diz para a pessoa assim: nossa, fulano não presta para nada. Não é assim que a gente diz? Quem é filho aí, depende da idade, já ouviu o pai e a mãe falar, depende do momento. Você fez tudo que podia no seu limite, no que você achou, e o pai falou assim: nossa, mas fulano, você não presta para nada mesmo, não faz nada certo. Às vezes é para corrigir, às vezes é para dar uma cutucada, às vezes é porque está bravo. Mas a gente diz, não presta para nada. O que significa esse não presta? Claro que tem hora que isso é grave, né? Fala, fulano não presta, é muito mais sério. Mas nesse contexto, não presta para nada, tem a ver com prestar um serviço. Fulano não presta para fazer esse serviço. Hoje, e durante esta novena, nós somos chamados a perceber, a entender qual é a função da nossa família. Para que nossa família presta no mundo? Para que nossa família presta? Qual é a função? Qual é o serviço a ser prestado pela família no mundo? A que você é chamado? Eu não sei se a gente se pergunta isso sempre.
Para nós a gente deve começar a se perguntar, ainda mais agora quando vai olhar para a cruz tem que olhar para a gente, né? Porque tem um espelho ali. A gente é chamado a se perguntar, para que eu presto? O que eu tenho feito? Como tem sido a minha vida? Qual tem sido a minha função no mundo? Nós estamos no mês de Setembro Amarelo, que se fala sobre suicídio. Um dos motivos do suicídio é perder o sentido da vida. Perder a razão, perder a consciência da nossa função. Mesmo porque muitas vezes a nossa função, a gente erroneamente enxerga a nossa função como nosso sucesso. Mas, por exemplo, a função deste pedestal aqui é dar suporte a este microfone. Ele não tem sucesso. Esse microfone tem mais sucesso que esse pedestal. O altar tem mais sucesso que esse pedestal. A cadeira do presidente da celebração tem mais sucesso. Os padres, os leitores. Não aparece o pedestal, mas ele tem uma função. Se a gente está pensando que a nossa função tem que aparecer para ter sentido, nós não vamos ficar felizes nunca, satisfeitos nunca. Eu que estou tão acostumado com câmera, estou esquecendo que tem gente assistindo. Fica firme aí, estamos juntos. Né? Nós precisamos entender que nós temos função. E a nossa função não tem a ver com o nosso sucesso segundo o ser humano, segundo a visão do mundo. Nossa função tem a ver com o sucesso daquilo que Deus preparou para nós. É igual ao sucesso de um filho. O sucesso do filho, ele não precisa ser reconhecido pelo mundo todo. O filho que fez um desenho lá na quinta, fez a formatura da quinta série, né? Não é quinta série mais que fala, né, gente? Quarto ano, sei lá o quê. Enfim, vocês entenderam, né? Não vou me arriscar aqui, entreguei a idade, né? Agora, como diz. O filho que fez a formatura, uma formatura lá do primário, do primeiro tempo, né, de escola, a gente celebra com maior alegria. O mundo não sabe disso, mas para você é o sucesso dele, é a vitória que ele fez. Então começa essa exortação dizendo assim, que a igreja percebeu que diante de tantos questionamentos sobre a família, isso é de 81, vamos dizer que hoje alguns questionamentos pioraram, né? Diante de tantos questionamentos sobre a família, grandes transformações da sociedade, tantas incertezas das famílias, o matrimônio e a família constituem ainda um dos bens mais preciosos da humanidade. E a igreja precisa fazer chegar a sua voz e oferecer a sua ajuda a quem estiver interessado. Quer dizer, quem não está preocupado com isso, glória a Deus, segue sua vida. Quem está na igreja, quem valoriza a fé, quem quer seguir o que a palavra propõe, vamos aprender o que a igreja quer, porque a igreja quer nos ajudar. A igreja quer mostrar caminhos, e a igreja somos todos nós. É um aprendizado em unidade, até aqui fala bastante em unidade, com padres e leigos, para ajudar no caminho da família. Bom, aí eles vão dizer algumas coisas assim, que a igreja precisa renovar o empenho, porque a família cristã está num momento totalmente diferente. Gente, isso foi nos anos 80. Então são 40 anos praticamente depois. Como a família está de 40 anos para cá? Nós que, né, quem tem mais de 40 que ergue a mão? Não vou erguer, não preciso erguer. Os mais de 40. Mais de 40, pode baixar. Quando a gente tem mais de 40 anos, nós olhando para a realidade que nós fomos formados e criados. Você na sua casa também pensando, a realidade que você foi formado e criado há anos atrás. Muitos que estão aqui não viveram esse tempo, né? Não viveram esse tempo. Nós vivíamos uma realidade familiar muito distinta. Mas alguns problemas parecem maiores, mas alguns problemas começaram lá. Alguns problemas começaram lá. Em como as gerações foram entendendo o valor da família, o valor da ciência e o crédito à voz da igreja e à voz de Deus. Hoje cada dia mais se questiona. Então a igreja entendeu que ela tinha que ser vigia, como o profeta Ezequiel. Que ela tinha que exercer a correção fraterna, como Jesus pede. Que ela não podia dever outra coisa senão o amor mútuo, e o amor, ele lança fora o temor, o amor nos impele, nos constrange.
O amor exige de nós que façamos algo. O amor cristão é exigente. Então não dava para a gente ficar na mesmice. E não dá para ficar. Claro que a igreja teve muitas iniciativas no decorrer desse tempo com as famílias. Especialmente o Vaticano II para diante, e também dos anos 80 para cá. Quantas iniciativas, pastoral familiar, trabalhos com as famílias, mas quantas fases nós vivemos desses trabalhos? Vocês podem dizer, nós podemos dizer, que a gente podia fazer um encontro, uma semana da família, há algum tempo atrás, com a igreja, 20 anos atrás, nem precisa muito, com a igreja lotada, uma semana da família. Faz uma semana da família hoje. Não faz. Nós temos um mínimo de participação, a gente tenta adaptar, faz as missas ou adapta com outros contextos para fazer. Não vou longe, ali na paróquia Santa Rita, eu lembro que a gente chamava, né, os bambambam da Semana da Família, que é Monsenhor Denizar, Cônego Darcy, né, gente, que vinham falar, que alegria poder ouvi-los, né, falar de família com tanta sabedoria, enchia a igreja. Hoje, claro, nem eles vêm tantas vezes, mas se a gente pode chamar pessoas extremamente conhecidas. Nós estamos cada vez mais com a ideia de que a gente sabe o suficiente e a gente aprende o suficiente. E que nós temos sempre como aprender por outras formas. E que não precisamos mais. E isso começou lá. Então aí a igreja diz assim, que ela está convencida que o que pode mudar a família não é só o conhecimento das coisas humanas e das ciências humanas, também, mas é o conhecimento do Evangelho, daquilo que a palavra de Deus diz como centro de qualquer relacionamento humano, do Evangelho, da palavra de Deus, que não é ultrapassado, e do ensino da igreja que não é ultrapassado. Aí diz assim, queridos por Deus, com a própria criação, não é bom que o homem esteja só. O matrimônio e a família se complementam em Cristo. Aí vem uma coisa importante, nós estamos no mês da Bíblia, né? A Bíblia não é um livro de história, ou de regras, ou de doutrinas. Vocês podem dizer assim, padre, o senhor não precisa falar isso na missa, porque quem está na missa acredita na Bíblia. Tenho minhas dúvidas. Tem hora que nós acreditamos na Bíblia enquanto ela diz o que a gente quer ouvir. Hoje tem um nome que diz, né, é uma escuta segmentada, tem um nome que eu não lembro direito, que a gente pode dizer, é segmentado, quer dizer, eu pego aquilo que me importa, faço o recorte daquilo que me importa. Utilitarista, né? Aquilo que me serve, eu pego da palavra. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando eu pego, porque eu estou falando de mim também. É muito mais fácil eu acolher a palavra de Deus que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva pelos prados verdejantes, Ele cuida de mim, o Senhor é meu guarda. Né? Ou busca primeiro o reino de Deus e tudo mais o será acrescentado. E aí eu digo assim, o Senhor é a paz que eu preciso, o Senhor perdoa. Mas a palavra vai dizer da exigência do Evangelho, do perdão de fato. Esses dias, lidando com o contexto de perdão, a pessoa dizia, padre, perdoar é coisa de Deus. A gente até diz isso, né? Deus perdoa, quem sou eu para perdoar? Mas às vezes a gente diz isso porque a gente quer dizer assim, quem perdoa é Deus, eu não dou conta. Eu não preciso assumir essa parte, isso é lá com Deus. Não, mas Ele perdoa através de quem? Do sacerdote na confissão e de você com o seu irmão. Ah, isso é coisa de Deus. Não, é coisa de Deus e de quem é de Deus também. Ou você não é? Tome a sua cruz e me siga. Prepara para a prova, prepara sua alma para a aprovação quando assumir o serviço de Deus. Enxerga, quando você olhar para a cruz, enxerga que você precisa estar lá. Você não vai permanecer lá como Jesus não permaneceu, mas precisa estar. Então a palavra precisa ser acolhida na sua integridade, e isso pode salvar as nossas famílias. Continua dizendo assim, e a gente entende que não são coisas novas, né? É uma realidade que constantemente se repete. A palavra é para sempre. Diz assim, que nós precisamos da graça de Deus, né, da palavra,
aí da graça de Deus, para sermos curados das feridas que o pecado nos levou a experimentar. E a um conhecimento pleno de qual é a vontade de Deus. E aí eu volto de novo na pergunta que eu fiz de primeiro. Você presta para quê? Quer dizer, você serve para quê? Então eu pergunto de forma pessoal e de forma familiar. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Hoje. Porque amanhã você pode dar um passo e ele pediu outro propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida hoje? A que Ele te chama hoje? Eu sempre servi, sempre ajudei na igreja, sempre. Não, sempre você ajudou. Mas hoje você tem, sei lá, 10 anos a mais, 20 anos a mais, 2 filhos a mais, talvez uns netos a mais. Uma história diferente. O que Deus te pede hoje, na história que você vive hoje? Para você primeiro. Segundo, qual é o propósito de Deus para a minha família? Eu creio que essa novena, que vai falar de família, até porque nós estamos no ano da família da Diocese, que vai virar biênio, né? Que nós vamos ter que celebrar no que vem o ano da família. E nada mais justo que falar de família, no contexto que a gente fala tanto de igreja doméstica, por causa da pandemia. Nós precisamos nos perguntar nesses dias, sair com um propósito, com uma definição. Qual é a função? É a pergunta que a exortação fala. Exortação é uma palavra forte. Não é só um ensino, não é uma palestra, é uma exortação. Quer dizer, assim como exorcismo, né? É uma palavra de autoridade, de força. É Deus dizendo para nós, irmão, irmã, família, toma o seu lugar. Qual é o seu lugar na sociedade? Qual o seu lugar na igreja? Qual o seu papel? Qual a sua função? O Evangelho e a graça de Deus podem nos ajudar. A leitura da palavra e a oração podem nos ajudar. E aí na sequência diz assim: no momento histórico em que a família tem muita força tentando destruir e deformar, a igreja sente mais ainda que ela precisa assumir sua missão, para falar sobre o desígnio de Deus para a família. Quando a gente pensa nisso, olha, que a igreja não pode ser, a família não pode ser deformada, tudo, a gente já vai pensar assim: tem tantas pessoas, tanto jeito de ser família hoje em dia, as famílias que se separam, as famílias que é só o pai ou é só a mãe. Não é isso que a igreja está falando. Isso não é deformidade, isso é consequência de tantas falhas e pecados e fragilidades humanas. Algumas nem são fragilidades por uma questão de fé ou de moral, mas porque não depende de uma pessoa só. A igreja em nenhum momento está questionando ou julgando alguém, mas ela está dizendo da ideia que a gente às vezes deforma, de entender o ideal familiar como uma coisa que não existe. E a família é muito mais do que a família bem formada, é uma família bem rezada, que diante dos seus limites, busca ser o melhor que ela pode ser o mais santa que ela pode ser. É possível. Agora, existem renúncias e decisões, né? Então, dentro da sua realidade, mais uma vez eu falo, a exortação que está falando aqui, ela quer falar, a exortação Familiares Consórcio, quer falar qual é a função da família. E aí começa dizendo assim: existem luzes e sombras. Nós vamos para a primeira parte, que é o segundo momento dessa reflexão. Existem luzes e sombras na situação familiar, diversas. Vamos entender que quando falava lá, eu não vou falar das luzes, porque as luzes nós sabemos, mas das sombras que diziam aqui, por exemplo, falava-se das famílias desestruturadas, dos problemas financeiros, das famílias que não tinham condições e assim por diante. Gente, nos anos 80, uma mãe solteira, nem até para a igreja era complicado a questão do batismo. Nós sabemos disso. A igreja teve que entender o caminho a ser feito e agir de uma forma mais misericordiosa e mais coerente. Então nós precisamos entender que esse caminho todo feito pela igreja é para ser vigia, não deixar de anunciar a verdade, não deixar de manter o que é verdade, mas não deixar de compreender as luzes e sombras de cada tempo.
E quando a gente enxerga as luzes e sombras, nós entendemos que várias receitas foram dadas para tentar resolver. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já muitas vezes se falou, e hoje a gente precisa entender, algumas coisas não se provaram receitas falsas. Não pode falar não para o filho porque traumatiza. Receita falsa. Cada dia mais hoje vem uma outra corrente dizendo, não, o filho precisa saber passar por frustração. Ele precisa ouvir o não, precisa entender que o não existe. Estou citando uma. Quantas coisas no decorrer desse tempo nós fizemos de um jeito, fizemos de outro? A igreja precisa aprender isso. Vem das coisas mais simples, né? Igual, mudando de assunto um minuto, algum tempo atrás eu sempre gostei de ovo. Então minha mãe, não pode comer muito ovo que faz mal. Agora você vai qualquer nutricionista que ele vai falar para você, come ovo. Olha o carro do ovo passando, come ovo, come ovo. Eu lembro que eu queria ovo, se eu comia ovo na hora do almoço e comia à noite, não pode. Quantos já? 6 por dia. Então, as coisas mudam e a gente precisa entender qual é a mudança que nós precisamos fazer para nos adequarmos à vontade de Deus e talvez quais as coisas que nós aprendemos com o mundo e que a gente está dando mais valor do que o que a palavra ensina. Porque a palavra sempre manteve a importância da educação dos filhos. Padre Zezinho, 20, 30 anos atrás, falava pais e filhos 6-4. Era uma palestra conhecida, né, em videocassete, que a gente pegava para assistir, né? Tem gente que nem sabe o que é videocassete mais. Mas a gente pegava e falava justamente isso. O Padre Zezinho dizia, não é que o pai manda em tudo e o filho obedece. Mas é 6-4, quer dizer, os pais têm que ter diálogo, mas quem mantém a autoridade são os pais. Não é tudo dialogado. Ele já falava, a palavra já falava da submissão, do aprendizado, da obediência, do honrar pai e mãe. E com o tempo a gente foi achando que honrar pai e mãe era tirar a liberdade do filho. Claro que houve exageros, houve. Mas a gente precisa se perguntar, qual é o lugar da família? Bom, deixa eu ir, porque senão eu vou falar mais que a boca, né? Um segundo momento, entendendo as luzes e sombras, a igreja pede para a gente ter um discernimento evangélico. Olha o que diz, eu vou ler o texto que eu acho importante. É ter um sentido da fé, sentido sobrenatural da fé. Isso significa que não é só ouvir o consenso da maioria, e talvez nem a maioria dos fiéis, porque não é algo que se baseia na escuta do poder de quem é a maioria ou de quem tem mais poder, mas é uma escuta que coincide com a consciência iluminada pelo Evangelho. Presta atenção nesse conceito. A igreja, seguindo a Cristo, procura a verdade. Nem sempre é o que coincide com a opinião da maioria. Escuta a consciência iluminada por Cristo e não o poder. É difícil isso porque a gente tem a tendência a dizer, desde os assuntos mais simples até os mais polêmicos, o que a maioria diz parece ter força. Hoje eu recebi, a gente recebe isso de padre, de pessoa bem formada na comunidade. A gente recebe vídeo de todas as possibilidades. Então, por exemplo, agora estão mandando vídeo de um médico não sei de onde, falando que a vacina vai ter um chip, que vai ter não sei o que mais, vai ser um problema genético, não sei das quantas. Desse jeito. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, será mesmo que aquela pessoa que falou lá, só porque ela gravou um vídeo dizendo, escrito que é doutor não sei das quantas, ela tem a razão e a autoridade para decidir e iluminar o mundo todo? Ela tem uma voz que diz a verdade e pronto, acabou? Eu sei que parece idiota a gente pensar assim, não, padre, claro que não, tudo. Mas não é. Quantas vezes você recebeu algo, com toda certeza, você falou, não, é verdade isso. E depois você parou e pensou e falou, não é bem isso. Nós estamos, o vídeo do prefeito fizeram esses dias.
Fizeram não é o prefeito daqui, viu gente? O vídeo de um prefeito de uma cidade xingando todo mundo, porque ele estava de máscara e fizeram uma dublagem. Então ninguém ia saber o que ele estava dizendo mesmo, não dava nem para ler os lábios. Mas isso que eu estou dizendo, nós precisamos de um discernimento, isto é, achar o cerne, separar o cerne, achar o centro. Para isso a gente precisa de oração, a gente precisa de escuta da palavra, a gente precisa de aprendizado. Eu termino dizendo que dentro desse contexto, no discernimento evangélico, a Familiares Consórcio diz que o casal, especialmente o casal, tem o sacramento do matrimônio para ajudá-lo, além do ensinamento da igreja, e que dentre tantas pressões que o mundo faz, nós precisamos de uma sabedoria, que tem que se unir sim à ciência, mas tem que estar fundamentada no Evangelho. Vou ler de novo. Diz assim: mais do que os séculos passados, o nosso tempo precisa de uma tal sabedoria que humanize as novas descobertas dos homens, que está ameaçado com o efeito destino do mundo, se não surgirem homens cheios de sabedoria. Como nós faremos isso? Assumindo uma postura de conversão, aprendendo num caminho pedagógico de crescimento, buscando aquilo que Deus quer. Então, resumindo, eu não vou passar todo o conteúdo, que a gente sempre prepara mais, não dá tempo, mas eu gostaria que a gente tivesse o coração aberto e aproveitasse, não só hoje, mas o decorrer dessa novena, para aprender mais sobre o que Deus quer para nossas famílias. Eu não estou falando isso de forma vaga. O que Deus quer para nossas famílias? Que sejamos na igreja um povo de fé, que a gente reze mais. Tá, eu quero de uma forma prática. O que Deus quer de você, no seu bairro, no lugar que você está, na sua casa, na sua cidade, o que está pela internet, em outros lugares. O que Deus quer de você como família cristã, onde você está? Qual é a sua função? A sua função não terminou. Ah, padre, já fiz muito pela igreja. Agora estou aposentado, preciso descansar um pouquinho. Sua função não terminou. Ah, padre, eu não posso fazer pela igreja porque eu preciso aprender bastante. Você vai aprender fazendo. Sua função precisa começar. Vamos colocar em pé. Para concluir esse momento, no instante de silêncio, vamos só rezar, pedir a Deus que nos dê a graça de escutar a sua voz nesses dias, de querer o que Ele quer para nós. Concede, Senhor, que o nosso coração esteja aberto aos Teus sinais, que iluminados pela Tua presença, sob a sombra da Tua cruz, da Tua santa cruz, possamos descobrir o que o Senhor quer como missão de cada família nossa, especialmente nesta paróquia de Santa Cruz. O que podemos fazer como família cristã pela nossa paróquia? O que podemos fazer como família cristã pela nossa sociedade? O que podemos fazer como família cristã pelos próximos, mais próximos e ainda pelos necessitados? Ajuda-nos. Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.